Senhor, eu quero te pedir, Deus, que o Senhor possa falar ao nosso coração através da Tua palavra. Eu oro, Senhor, para que a ministração alcance, Senhor, o nosso coração e que o Senhor fale conosco. Espírito Santo, nos colocamos agora diante de Ti. Eu peço que o Senhor libere a Sua palavra sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Abra comigo no Salmo de número 2, dia 11 de agosto, dia 11 de julho, naquele domingo, eu ministrei o Salmo 2 e nós lemos os versículos 1, 2 e 3. Então, essa palavra é uma palavra do pastor Mike Bickle, da casa de oração lá em Kansas City. Nós ouvimos essa palavra. E diante do que Garanhuns estava vivendo no mês de julho, e essa palavra foi antes do festival de inverno, mas naqueles dias, antes de eu ministrar, dia 11 de julho, já tinha uma repercussão acontecendo, com relação a uma peça que queria se apresentar aqui na nossa cidade. Então eu senti realmente que era propício trazer para vocês essa palavra, para que nós entendamos o que está acontecendo nos nossos dias. Nós temos que ter gente antenada. E eu lembro que eu falei da tribo de Issacar. Issacar é uma tribo conhecedora dos tempos. Não era gente alheia, alienada. Vocês sabem que nós somos acusados, irmãos, pelas pessoas aí fora de alienados. E às vezes é verdade. Às vezes é verdade. Porque não lemos jornais, a gente não está por dentro do que está acontecendo no mundo, a gente não se inteira das notícias, nós muitas vezes não estamos ligados no que está acontecendo, nas mudanças, nas tendências, o que é que as pessoas aí fora estão falando. E às vezes somos chamados de alienados, e é verdade, porque parece que nós vivemos em uma bolha, vivemos em uma redoma, excluídos do mundo, pensando apenas no céu. Não, eu vou para o céu. Eu conheço muitos crentes assim. Não, eu vou para o céu, não me importa o que está acontecendo aqui na terra. Mas nós, enquanto estamos no mundo, somos luz do mundo. Amém? Não somos desse mundo. Na verdade, como Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Nós somos cidadãos dos céus, mas também nós temos a nossa vida cotidiana. Nós temos a nossa vida diária. Temos desafios. O que afeta a nossa cidade afeta a gente. O que afeta o Estado, a nação, afeta cada um de nós. Aquilo que o planeta Terra está sofrendo, nós estamos sofrendo. Então, eu achei muito interessante pregar isso e continuarmos hoje, finalizando, porque primeiro eu falei sobre a fúria dos reis, dos governantes, mas não só de reis e governantes, mas de pessoas que dominam esferas de influência na sociedade. Pessoas que estão na mídia, pessoas que estão na música, pessoas que estão nas artes, na economia, na educação. Essas pessoas, juntamente com governantes, juntamente com presidentes, líderes mundiais, eles estão se opondo a Jesus e a sua liderança. Essa é uma oposição já profetizada nas Escrituras. Nós não temos que nos assustar. A gente não tem que ficar com medo também. Algumas pessoas, quando se fala disso, começam a ter medo do que vai acontecer. Como é que vai ser os últimos dias? E começam a ter medo. Não, não é para termos medo. Também não é para ficarmos assustados, acuados. Quando a Bíblia nos fala do que vai acontecer nos últimos dias, é para que estejamos alertas, preparados, e que nós também possamos intervir naquilo que nos cabe. Então, queridos, vejam só, isso que aconteceu em Garanhuns, vamos pegar o nosso contexto, teve repercussão na cidade, na região, no estado, na nação e em outros países do mundo, ficaram sabendo.
Pastor Márcio me disse ontem que a ONU falou sobre o acontecido em Garanhuns. Defendendo, claro, né? O outro lado. A ONU, gente, eu não sabia. Eu sabia que tinha tido repercussão internacional. Então nós não podemos ser tão ingênuos e inocentes de viver nessas quatro paredes e achar que estamos salvos, estamos contentes, estamos satisfeitos e vamos para o céu e acabou. Aquela filosofia que eu sempre brinco, né? Da música de Roberto Carlos, quero que você me aqueça neste inverno. Os mais antigos aqui que curtiram Roberto Carlos, né? Vão agora relembrar. Quero que você me aqueça neste inverno e que tudo mais vá para o inferno. Ou seja, eu estou preocupado é comigo. Eu quero saber é de mim. Não me importa o que está acontecendo lá fora. Não me importa o que está acontecendo no mundo. E essa posição não é a posição correta para um filho de Deus. Então tudo que aconteceu em Garanhuns, vamos pegar. Já estava predito, já está predito nas Escrituras que isso vai acontecer. Olhe para mim. E nós não vamos... Você vai achar que é meio contraditório, tá? Mas eu vou explicar. E nós não vamos impedir isso 100%. Não vamos. Por exemplo, esta peça está agora, eu li essa semana que ela está sendo apresentada em São Paulo. Então, nós já sabemos o que vai acontecer, sabemos que haverá uma oposição, sabemos que haverá uma fúria contra Jesus, contra a palavra, contra os princípios de Deus. Isso já está predito. Pastor, então para que nós estamos aqui? Nós estamos aqui, queridos, para fazer o contraponto. Nós não podemos simplesmente, porque a Bíblia diz que vai acontecer, sermos fatalistas, em cruzar os braços e dizer, pronto, agora faça o que quiser. Não. Nós estaremos aqui como sal e como luz. Nós estaremos aqui incomodando, sim. Nós estaremos aqui dizendo, somos a igreja do Senhor. E mesmo sabendo que há uma agenda contra Deus, contra a Bíblia, contra a palavra de Deus, contra a liderança de Jesus, mesmo sabendo disso tudo, nós não vamos ficar de braços cruzados e sem falar nada. Nós falaremos, nós nos posicionaremos, até aonde a gente puder se mobilizar, e até onde nós pudermos buscar os nossos direitos e pedir respeito, nós faremos. Mas eu sei, irmãos, que nós não iremos impedir 100% que essa agenda contra o cristão, contra a Bíblia, contra Deus, essa agenda ela vai continuar, ela vai crescer. Isso não é apenas uma ideologia de um partido. Tem pessoas que estão achando, não, isso é por conta do partido tal, isso é uma ideologia, né, de tal vertente, que eu não quero aqui citar nomes nem detalhes. Não é uma ideologia de um partido, não é apenas uma ideologia de uma vertente, de uma corrente político-partidária. Eu quero te dizer, essa é uma agenda satânica. Essa é uma agenda que está preparando a terra para o governo do anticristo. É isso. E nós precisamos saber como agir nesse momento. Então, naquele domingo, dia 11, eu falei da fúria dos reis em oposição a Jesus. Agora eu quero ler com você a partir do verso 4. Salmo 2, verso 4. Do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Então Deus lá do céu está rindo, está zombando. Ele não está afetado. Jesus não está lá. Ai, vilipendiaram meu nome lá em Garanhuns. O que é que eu faço agora? Eu preciso fazer alguma coisa. Não. O nome de Jesus sempre será, sempre foi, sempre é, sempre será. O nome do nosso Senhor nunca será diminuído. O nome do nosso Senhor nunca será atacado. Ele
é imutável, Ele é e sempre será Jesus Cristo, o Rei da Glória. Podem dizer, podem fazer, podem querer atacá-lo, podem querer diminuí-lo, mas o Senhor é Senhor. E aqui está dizendo que do trono dos céus o Senhor ri, o Senhor zomba. E o verso 5 diz: e em sua ira os repreende, e em seu furor os aterroriza, dizendo. Essa é uma imagem não muito comum de Deus. A gente não está acostumado muito em ver o Senhor em ira, repreendendo, em seu furor, aterrorizando. A gente fala do amor, da graça, nós falamos do perdão, nós falamos que Deus é um Deus longânimo, nós falamos que Deus é um Deus muito paciente, é tudo isso sim. Nós entendemos que Deus é um Deus de amor, que Deus é um Deus de perdão, de graça, de longanimidade, para aqueles que o buscam, para a humanidade perdida, para aqueles que estão sem saber para onde ir. Deus revelará o seu amor a essas pessoas e a sua graça, o seu perdão àqueles que o buscam. Mas para aqueles que estão se opondo ao Senhor, conscientemente se opondo, para essas pessoas que nós lemos aqui no verso 1, 2 e 3, pessoas que estão se enfurecendo contra o Senhor, povos imaginando coisas vãs, reis da terra se levantando, príncipes conspirando contra o Senhor e contra o seu ungido, e dizendo: rompamos os seus laços, sacudamos as algemas, nós não queremos a Bíblia, nós não queremos os princípios cristãos. Para esses, o verso 5 diz que o Senhor em sua ira os repreende e em seu furor os aterroriza. Agora, o que é que Deus está dizendo, irmãos? Verso 6, o Senhor Deus está dizendo: eu mesmo. Isso é Deus falando. Eu mesmo estabeleci o meu rei. Quem é esse rei? Quem é esse rei, gente? Quem é esse rei? Jesus. O governo de Jesus já está estabelecido no coração do Pai. Na eternidade, isso aqui já estava acontecendo. Vai se concretizar de forma real, presencial. Nós cremos que Jerusalém será a sede do governo de Jesus. O reino milenar vai acontecer, mas no coração de Deus ele não está afetado. Deus não está desesperado. Deus não está, queridos, preocupado de cabelos brancos. O que é que vai ser com o meu nome? O que é que vai ser com a minha honra? O que é que vai ser agora? Eu preciso da ajuda de vocês, por favor. Deus não está assim. Deus está dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Eu proclamarei o decreto do Senhor. Agora é Jesus dizendo. No verso 6 é o Pai. O Pai está dizendo: eu coloquei meu filho numa posição acima de tudo e de todos. Ele governará. Jesus é o Rei da Glória, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vamos aplaudir o nome de Jesus. Já está decretado na palavra. O que nós estamos fazendo agora é só antecipando. Nós estamos antecipando o que vai acontecer daqui a pouco. É uma prévia. Quando a gente canta aqui: para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória, quão grande é o meu Deus, cantarei. Gente, nós estamos trazendo um pouquinho da realidade do céu. Nós estamos antecipando tudo o que já está acontecendo no céu e que vai acontecer na terra daqui a pouco. Nossa esperança está nisso. Ao olhar para o futuro, eu não estou com medo do futuro. Porque a ideologia tal vai dominar a terra. Porque os crentes vão ser subjugados. Porque a Bíblia vai ser eliminada. Porque isso, porque aquilo. Quando eu olho para o futuro, eu vejo isso aqui. Eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião. E Sião tanto fala de Jerusalém,
capital de Israel, capital física, política de Israel, mas Sião fala da igreja. Amém? O Monte Sião é a igreja, ele está estabelecido. E no verso 7 agora Jesus fala, o filho diz: proclamarei o decreto do meu Pai, do meu Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Queridos, o Pai já falou a respeito do Filho. Já está determinado no coração do Pai quem é Jesus. Ele é o Filho do Deus vivo. Amém? Quando Jesus saiu das águas do batismo, qual foi a voz que ele ouviu? O Pai. E o Pai dizia o quê? Tu és o meu Filho amado. Claro que Jesus não foi gerado. A palavra gerar aqui não tem o sentido, né, de concepção. Jesus não tem início. O Filho é eterno, é eternamente Deus. Então não está se falando disso aqui, mas está se falando do Pai dizendo aquilo que o coração dele planejou para Jesus e para a igreja. Porque no plano eterno de Deus, como um bom pai, já que estamos no dia dos pais, eu quero explorar isso. Como um bom pai, ele teve bons planos para seu filho. Ele sonhou para Jesus um futuro brilhante. Ele desejou que o seu filho fosse bem sucedido. Ele planejou uma noiva para o seu filho. Ele estabeleceu Jesus no lugar mais alto de toda a criação. Ele é o primogênito de toda a criação. Então o que é que um bom pai faz? Um bom pai não trabalha para si. Um bom pai não está apenas pensando em si. Eu acho que o que menos um bom pai é egoísta. Porque um bom pai trabalha, se esforça, trabalha muito, às vezes sai cedo de casa, volta tarde, cansado, mas ele está pensando em quem? No futuro dos meus filhos, na minha descendência. É claro que há outras coisas que os pais fazem, tá? Mas eu estou aqui pensando com vocês em cima do que Jesus está dizendo. O Pai me disse: tu és meu filho. Então, quero abrir um parêntese aqui antes da gente continuar, mas eu quero falar para os pais que estão aqui. Levanta a mão novamente, você que é pai, avô. Muito bem. Eu quero te dizer, você como homem, você representa Deus. Temos o Pai Celestial, que é um modelo de pai, um pai perfeito. Temos o Pai Celestial como o padrão dos pais, mas nós temos pais aqui na terra. Agora também eu quero falar para você que gerou alguém espiritualmente, para você que é um pai espiritual, não somente pais biológicos, mas também pais espirituais. Nós precisamos entender qual é a nossa missão, porque o Pai aqui deixou bem claro o que Ele queria do seu filho. Agora vamos para o verso 8. Jesus está repetindo aqui, quero deixar claro isso, tá? Não são palavras de Jesus, são palavras do Pai, que Jesus está repetindo. Então, se são palavras do Pai, são pensamentos do Pai, são desejos do Pai. Então nós temos um Deus, que é o nosso Pai Celestial, que pensou, que planejou tudo na eternidade. E olha o que Jesus está repetindo aqui: pede-me. Isso aqui é o Pai dizendo ao Filho: pede-me, e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Filho, pede-me. Você pode me pedir.
Peça-me as nações como herança. Peça-me os confins da terra como a tua possessão, como a tua propriedade. Que exemplo o Pai nos dá? Que exemplo o Pai nos dá? De não apenas gerar filho, mas planejar um futuro para eles. De pensar, de calcular, de investir. Uma vez eu li o quanto que um pai, em média, gasta com o filho até ele sair de casa. Fizeram esse cálculo. Coisa de americano, né? Calcula tudo. Fizeram as contas e adaptaram para o Brasil. O quanto que um pai investe desde a gravidez até o filho com 21 anos se emancipar, casar e ir embora. E calcularam, transformaram em real e descobriram que em média, não é nem de famílias de classe alta ou famílias de classe baixa, mas classe média, em média, um pai investe R$1 milhão em um filho, em educação, roupa, comida, médico, remédio, passeios. Alguns pais aqui estão dizendo: poxa, eu poderia ser milionário. Eu seria o primeiro milionário da família. Deixa eu te dizer, olha para mim. Você tem um tesouro ainda muito maior. Porque 1 milhão, se for investido em um filho, vale muito mais do que bilhões. Porque este filho, se ele realmente for educado, criado, instruído, ele vai reproduzir você, suas qualidades. Ele vai reproduzir o que você deu a eles. Então 1 milhão é um investimento ainda muito pouco. Amém? Então eu quero fechar o parêntese agora e nos voltarmos realmente aqui para esse texto. Pode colocar, por favor, no slide 14. Então a resposta do Pai é o quê? É engrandecer Jesus como rei sobre as nações. Nós lemos isso aqui no verso 6. Eu constituí o meu rei sobre o monte Sião, e ele julgará aqueles que desprezaram Jesus. Ele julgará no verso 5. Hoje Jesus está entronizado no céu. Hoje, exatamente agora, irmãos, há um homem no céu, glorificado, 100% Deus, 100% homem. Se hoje eu e você pudéssemos ir lá, nós veríamos o Filho entronizado. Porém, ele será entronizado na terra. Você crê comigo nisso? Haverá o dia de ele voltar e ele pisará os pés novamente nesta terra. Ele não virá como um bebê. Ele não virá como um homem qualquer. Não haveria a mínima possibilidade dele vir conforme quiseram retratá-lo aí. Nem como bebê ele voltaria, nem como menino ele voltaria. A Bíblia já diz como ele voltará a segunda vez. Ele voltará montado em cima de um cavalo branco. Suas vestes estarão manchadas de sangue. A Bíblia diz que na coxa dele tem escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ele é chamado o Verbo de Deus. E da sua boca saindo palavras como a espada afiada de 2 gumes, dissipando os seus inimigos. E a Bíblia diz que ele pisará no Monte das Oliveiras, e o Monte das Oliveiras rachará no meio. Esse é Jesus. Ele virá assim pela segunda vez. Nisso nós colocamos a nossa fé, nisso nós colocamos a nossa esperança. Nós não estamos vivendo aqui uma vida à toa. Amém? Por que nós estamos aqui hoje? Por que nós estamos pregando a palavra?
Por que nós estamos indo nas casas? Por que nós estamos abrindo células, discipulando pessoas? Por que nós estamos aqui nessa manhã de domingo, ouvindo a palavra de Deus? É porque nós estamos, queridos, nos preparando para esse dia. Preparai o caminho do Senhor. Como é que a gente prepara o caminho do Senhor? Eu ouvi isso nesses dias, né? Fomos lá na conferência Despertai e o pastor falou na sexta noite. E eu achei isso realmente muito legal, porque ele disse: se prepara o caminho do Senhor com pessoas. Se prepara o caminho do Senhor com pessoas. Ah, vamos preparar o caminho do Senhor. Como? Com pessoas. Quando nós estamos investindo em pessoas, quando nós estamos ganhando pessoas, discipulando pessoas, quando nós estamos investindo em casamentos, quando nós estamos investindo, né, na vida emocional das pessoas para que elas cresçam, nós estamos preparando o caminho do Senhor. E Jesus voltará e será entronizado em Jerusalém. Pode passar o próximo. Então a mensagem do Pai, aqui abertamente ele está declarando: eu vou demonstrar o poder de Jesus como rei. Eu vou confundir os reis e líderes da sociedade, já que eles estão contra mim, eles estão em fúria contra mim, eles estão em fúria contra a minha verdade. Eu vou mostrar o poder do meu Filho. E o Senhor alerta esses rebeldes do seu julgamento. Ele fala através da igreja. Olha aí o nosso papel. Ah, vamos ficar calado. Deixa o povo pintar e bordar, porque já sei que o pecado vai se alastrar mesmo, pastor, né? A desgraça vai aumentar, a prostituição vai aumentar. Vamos deixar. Não. Nós seremos como aguilhões. Nós seremos, queridos, como aquele que atira flechas para que as pessoas, elas questionem. Espera aí, tem alguma coisa incomodando aqui. Tem alguma coisa que está incomodando. Nós estamos fazendo o que estamos fazendo. A gente está vivendo a vida do jeito que a gente está vivendo. A gente está todo errado e troncho. Mas tem alguém incomodando. Tem alguém dizendo que é errado. Tem alguém dizendo que é pecado. Tem alguém dizendo que não é de Deus. Nós estaremos aqui para isso. Olha aqui essa última frase. Ele fala através do seu povo. Quem é povo de Deus aqui? Então nós não vamos nos calar. Naquele domingo, dia 11, eu falei para vocês, né? De um pouquinho, 0,0001 de fúria que eu enfrentei. Eu digo eu em nome da igreja, né? Porque na verdade não fui eu. Se tinha alguém que tinha que enfrentar a fúria, era quem publicou. Aquele rapaz ali na mídia. Mas, claro que nós estávamos falando em nome da igreja. Enfrentamos 0,00000, porque a fúria maior ainda virá. Mas nós estaremos aqui de pé, crendo e profetizando e nos posicionando que Jesus voltará a segunda vez. E até lá, ninguém poderá calar a nossa voz. Ah, mas podem nos prender. Falamos na prisão. Ah, mas vão deixar você mudo. Falamos através de gestos, de libras. Vou até aprender libras. Cortaram as mãos. Ninguém pode me impedir de pensar, de interceder, de orar. Amém? Ah, tirou a vida. Fez-me um grande favor. Que eu estou na glória agora. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, não tem jeito. Ninguém vai poder calar a voz da igreja. Pode colocar o próximo. Veja, irmãos, a promessa de avivamento e de julgamento. Avivamento para a igreja, nós estamos crendo nisso. Há uma promessa de avivamento e há uma promessa de julgamento. De que lado você quer estar? Do lado do avivamento ou do lado do julgamento? Você quer estar do lado direito? Vinde benditos de meu Pai, minhas ovelhas amadas. Ou você quer estar do lado esquerdo? Dos bodes. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Avivamento e julgamento. Joel 2, 28, 31. Vamos ler aqui esse texto de Joel.
que nós cantamos aqui, não é? Aquilo que está descrito em Joel. É isso aqui. Aquela música que você canta, que às vezes você nem sabe. O que é que está descrito em Joel? Sei lá. É isso aqui. Não é? Nem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel 2, 28, 31. Vamos ler? E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, sobre as nações. Mostrarei prodígios no céu e na terra, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então haverá uma grande visitação de Deus, uma poderosa visitação de Deus, que nós estamos crendo, orando, falando, que nós estamos nos preparando para ela. Mas aqui diz que haverá o grande e terrível dia do Senhor. Então, avivamento e julgamento. Ageu 2:7. Vamos ler comigo? E farei tremer todas as nações e virão ao desejado de todas as nações. Quem é o desejado de todas as nações? Jesus. Mas as nações serão abaladas. Pode colocar o próximo. Então, em sua ira, nós vimos aqui o lado da ira de Deus. Deus vai falar aos líderes desta sociedade através do seu povo. Eu quero repetir isso novamente. Deus vai falar aos líderes desta sociedade através do seu povo. Queridos, e não é gente meio paranoica, maluca, fanática, que vai na televisão, sem citar nomes, tá? Mas que aquilo dali não contribui. Ah, é o povo de Deus que está ali. Não é isso não, irmãos. É você no seu dia a dia. É você no meio da sua casa, no meio da sua família. É como você cria seus filhos. É no teu local de trabalho, quando você vive os princípios do reino de Deus. É quando pedem para você mentir, você diz: eu não vou mentir, porque eu tenho princípios. Quando o teu patrão pede para você enganar, ludibriar as pessoas, e você diz: não, eu tenho princípios do reino de Deus. Quando a gente não sonega impostos, sabe? É quando nós vamos votar, mas a gente pesquisa antes. Esses dias eu estava olhando. Não, eu quero saber qual é o programa de tal partido. Eu quero ler o que é que está escrito lá. Porque se for pró-aborto, eu já não voto. Tem um desses candidatos que eu votei nas últimas eleições. Não vou votar mais esse ano. Sinto muito. Estou triste. Mas por quê? Porque a aliança que fizeram é uma aliança que mancha a palavra de Deus. Não vou votar mais. Ainda não sei em quem vou votar, tá, irmãos? Mas eu preciso saber o que é que essas pessoas pensam. Está bem difícil esse ano. Está bem difícil, a verdade é essa. Está bem difícil. Mas eu preciso saber. Porque eu sou povo de Deus. E quando eu me posiciono, quando eu falo, quando eu posto em uma rede social, eu sei que eu sou a boca de Deus. Você tem consciência disso? Que até as tuas postagens revelam se você tem compromisso com Deus ou não. Uma mulher lá toda sensual e colocando: glória a Deus por esse dia. Que glória a Deus, coisa nenhuma. Um homem que vê aquela tua foto vai dar glória a Deus? Vai nada, vai dar glória até o corpo e desejá-lo. Entendem, irmãos? Tem muita gente assim hoje. Então nós precisamos aqui, Deus falará através do seu povo. O povo de Deus é designado para ser uma testemunha fiel. O povo de Deus é designado para ser uma testemunha fiel da verdade de Deus. Nós temos que ser compromissados com a verdade de Deus. Vai doer, vai custar, vai. O que é que caracteriza um falso profeta? Só fala o que as pessoas querem ouvir. Se você só fala o que as pessoas querem ouvir, não, pastor, no meio da minha família eu tenho que ser pianinho, né? Eu tenho que concordar com tudo. Sinto muito te dizer, tu és um falso profeta. Porque um verdadeiro profeta fala a verdade. Fala da maneira certa, você não precisa gritar, tá? Glória ao Senhor Jesus!
Agora eu vou falar. Cala a boca, pecadores. Oh! Aí eles vão se assustar, vão dizer, que é isso? Tá doido? Não, não é isso não, gente. Porque tem gente que acha que crente... Ó, crente é um bicho cheio de maluquice, né? Teve uma vez que eu tive um susto tão grande. Eu estava orando com uma irmã, isso há muitos anos atrás. Eu estava orando com uma irmã e estava normal, de mão dada, eu de olhos fechados. Gente, daqui a pouco, essa mulher, ela deu um grito e ela deu uma rodada tão grande, eu me assustei. Eu estava tão contrito com Deus, né? Tão concentrado. Digo, meu Deus, o que aconteceu com essa irmã? Você não precisa fazer, né, esse tipo de peripécia não, tá? Mas você pode ser a boca de Deus no meio da sua família, nas conversas. Tá sentado lá na mesa, né, tomando um cafezinho, e as pessoas, eu acho que o aborto tem que ser legalizado mesmo, as mulheres são donas do seu próprio corpo. Aí você, de mansinho, começa a ministrar a palavra de Deus. Olha, queridos, Deus é o dono da vida. O Senhor dá a vida e só o Senhor tem direito de tirar. Nenhuma mulher tem direito de tirar uma vida que não é dela. Está no corpo dela, mas não é dela. Lembra? Eu coloquei lá uma figurinha que eu achei muito linda. João Batista no ventre de Isabel, Jesus no ventre de Maria. E as crianças se comunicando entre si. Nunca poderemos ser pró-aborto. Nunca. E numa conversa você vai passando os princípios de Deus. Amém? Isso vai incomodando as pessoas. A gente não queria ouvir isso, mas ouviu. Amém? Ouviu. Nós estaremos lá falando as verdades de Deus. Então não seremos falsos profetas. Diga, eu não serei falso profeta. De só falar o que as pessoas querem ouvir. Eu vou falar o que as pessoas precisam ouvir, baseado na palavra de Deus. Vamos aplaudir isso em nome de Jesus. Coloque no 19, por favor. Jesus responde, concordando, irmãos, com o decreto do Pai. O Senhor me disse, eu já falei aqui, foi o Pai, palavras que saíram da boca do Pai. Pede-me, e eu te darei as nações como herança. Irmãos, eu quero encerrar com isso. Quando nós pedimos garanhões por herança, eu não sei se você já fez isso, mas eu já fiz, várias vezes. Quando eu peço garanhuns por herança, quando eu peço a minha família por herança, quando você pede aquele bairro que você está, aquela localidade que você está, Senhor, nós queremos esse lugar por herança. Senhor, essa rua onde a minha célula está, eu quero por herança. Quando nós fazemos isso, sabe o que é que nós estamos fazendo, irmãos? Concordando com os decretos do Pai. Agora, olha para mim. Se foi o Pai que falou, se foi o Pai que desejou, você acha que eu concordando com Ele, Ele não vai responder? Eu estou concordando com Ele. É como se eu chegasse para Adriel ou Abner e dissesse, meus filhos, peçam R$1 milhão que eu vou dar a vocês. Ok, eu disse. Aí eles voltam e dizem, pai, me dá R$1 milhão. Aí eu, que é isso que você está pedindo? Pai, você acabou de dizer, pede-me. Nós estamos concordando com o que você acabou de dizer. Seria meio estranho. Mas se o meu filho vem e me pede aquilo que eu disse para ele pedir, o que é que eu vou fazer? Pega o cheque, R$1 milhão. Toma, meu filho. Eles não estão aqui para me ouvir, então posso até aumentar o valor. Mas eles estão concordando. E eu quero encerrar com isso, porque nós vamos orar agora, pedindo esta cidade, pedindo a tua família, pedindo a tua rua, pedindo o teu bairro. Mas nós vamos mais além. Nós não vamos só pedir Garanhuns. O Pai me disse para eu pedir nações, por que eu vou pedir uma cidade só?
eu vou pedir o Agreste, eu vou pedir Pernambuco, eu vou pedir o Sertão, eu vou pedir o Nordeste, eu vou pedir o Brasil, eu vou pedir as nações. Sabe, irmãos, nessa viagem que nós fizemos, nós passamos por muitas cidades. Algumas cidades que eu ia passando, eu passei por algumas cidades bem estratégicas. Nós passamos por uma cidade que é a maior cidade do interior do Nordeste, Feira de Santana. Quando nós passamos por lá, Senhor, dá-nos essa cidade por herança. Essa é uma cidade estratégica. Todas as rodovias do Nordeste cruzam aquela cidade. Pessoas do Brasil inteiro passam por aquela cidade. Então aquela cidade tem algo importante. Senhor, dá-nos essa cidade por herança. Deus, se o Senhor quer nos dar por herança, nós implantaremos aqui um centro cristão de adoração. E vamos enviar José Milton e Suzy. Eu não disse isso não, tá? Mas eu estou só fazendo teatro aqui, né? Serão pastores naquela cidade. Eu já estou vendo, Deus, dali se expandindo. A Bahia, irmãos, a Bahia, Pernambuco tem 184 municípios, mais Fernando de Noronha, 185. Mas a Bahia tem, se não me engano, mais de 500 municípios. Um estado só. Já pensou? E aqui o filho está concordando com o pai. Eu te pergunto, vai ter resposta essa intercessão? Sim ou não? Se você pedir sua família por herança, você está concordando com o pai? Você está concordando com o que ele disse? Se você pedir os teus colegas de trabalho, está incluso na promessa do pai? Se você pedir a tua rua, está incluso? Ora, se você pedir as nações da terra, estão inclusos também. Vamos ficar em pé para a gente orar? Agora Jesus está encabeçando. Coloca o 20, por favor. Jesus está encabeçando esse movimento. O Pai prometeu: pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Então o Pai prometeu, mas sabe quem está encabeçando esse movimento de pedir? Jesus. Jesus liderará a igreja ao redor do mundo em oração, para a maior liberação de seu poder na história. A igreja está entrando em concordância com Jesus, que está liderando o movimento de oração, que está concordando com o que o Pai prometeu.